E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Cruzeiro, que ontem venceu o time do Botafogo dentro do Newton Santos por 2-0. Por instantes aí assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, mas tem os mesmos 37 pontos do líder. Hoje o Cruzeiro é o segundo colocado com a mesma pontuação, né? O Cruzeiro que se prepara aí, já está de olho aí no jogo de quinta-feira do jogo da Copa do Brasil, né? Mas e aí? Vamos dar uma olhadinha em tudo que a mídia está falando dessa vitória do time do Cruzeirão para cima do Botafogo dentro do Newton Santos. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando? Então assiste esse vídeo até o final. O arquirrival Cruzeiro tinha tropeçado, empatou na Copa do Brasil, perdeu para o Ceará, tinha empatado com o Corinthians e agora no Rio de Janeiro, lá no estádio do Botafogo, venceu a partida e jogou muita bola. E o Cruzeiro, candidatíssimo ao título brasileiro. Mais de 35 mil torcedores estiveram no estádio Newton Santos, com direito à homenagem para Savarino. Nada que intimidasse o Cruzeiro. Pelo contrário, o time celeste se mostrou um visitante bem à vontade. Dominou o primeiro tempo. Cássio não precisou fazer nenhuma defesa, enquanto John teve que trabalhar. E aos 22 minutos, saiu jogando errado. Ligado, Wanderson roubou a bola. Ela chegou até o camisa 10, Matheus Pereira. Sempre ele, que com calma rolou para Kaique cruzar. E coube a Christian completar para o gol. Em negociações avançadas com o West Ham na Inglaterra, o goleiro John foi vaiado pela torcida depois da falha. A situação de John é fácil. Conversei com ele e ele quer jogar para o Botafogo. Até que ele é disponível para o Botafogo, ele vai ser o goleiro titular. O maior lance de perigo da equipe de David Ancelotti na primeira etapa foi nessa dividida de Arthur com Lucas Romero dentro da área. Em campo, o árbitro Matheus Canançan marcou pênalti, mas após ser chamado pelo VAR, voltou atrás. E já aos 40 minutos, o time de Leonardo Jardim usou uma de suas melhores armas, o contra-ataque. Caio Jorge partiu de antes do meio-campo, deixou o Barbosa para trás, venceu também a marcação de Caio Pantaleão e rolou para Matheus Pereira fazer o segundo. Na etapa final, o Botafogo voltou melhor. Arthur tentou de bicicleta e Alexander Barbosa de cabeça, mas Cássio estava lá. Cuiabano deu esse passe para Savarino, mas o venezuelano tirou demais do goleiro, na melhor chance dos donos da casa. O Botafogo não perdia em casa pelo Campeonato Brasileiro há mais de um ano. Foram 16 jogos de invencibilidade nesse período. A última derrota tinha sido justamente para o Cruzeiro. Outra invencibilidade que caiu foi a de David Ancelotti, em sua 6ª partida no comando. A reação que acho que tivemos no 15 minutos da segunda parte não foi suficiente para cambiar o jogo. Já o Cruzeiro voltou a vencer depois de 3 jogos. E apesar de não ter reassumido a ponta da tabela, igualou a pontuação do líder Flamengo. Se no início, quando eu cheguei aqui, 8 de fevereiro, eles disseram, vamos virar o campeonato com 37, 40 pontos, eu era assim, onde é que era para assinar? Leonardo Jardim foi malandro, falou que era só Libertadores no radar, mas obviamente o Cruzeiro se restabelece no campeonato e não só apenas, Edu, voltou a vencer, como teve uma atuação muito forte. Perdeu o Fagner, o William não comprometeu, o Christian jogando muita bola e inclusive o Matheus Pereira e o Caio Jorge, quando ele não faz gols, ele é assistente. E voltou a jogar bem, Renato. O time voltou a jogar bem, competiu bastante no jogo de ontem. O Cruzeiro voltou às suas características de marcar em cima, não dar espaço e ser letal nos contra-ataques, né? Com o Caio Jorge ali, puxou o contra-ataque, foi muito feliz e cruzou para o Matheus Pereira fazer o gol. Então o Cruzeiro, é claro, essa oscilação dentro do campeonato vai ser normal, como todos vão oscilarem. E também a gente também tem que entender que o Léo Jardim ele tem uma equipe, ele tem o que fazer com os jogadores. Os jogadores entenderam a maneira dele jogar. Então o Cruzeiro voltou a jogar bem, venceu um adversário muito difícil. E não sei o que acontece, né? Cruzeiro e Palmeiras jogando no Rio de Janeiro, o Cruzeiro sempre tem sorte de vencer. Venceu ano passado lá de 3-0, esse ano vence também de 2-0. Mas o que me deixou mais feliz assim, foi a postura dos jogadores e a atitude que eles tiveram ontem dentro de campo. Quem também falou dessa vitória do Cruzeirão, do Cabuloso, foi o pessoal do Sport Center. Vamos dar uma olhadinha aí tudo que eles falaram
nessa vitória do time do Cruzeiro de 2-0 para cima do time do Botafogo dentro do Newton Santos, lá no Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. O Cruzeiro, que arrancou 3 pontos lá no Rio de Janeiro. Eu sinceramente, eu estou satisfeito, me diverti bastante. A malta, os jogadores têm comprado a nossa ideia, têm sido responsáveis. E eu, se no início, quando eu cheguei aqui, 8 de fevereiro, eles disseram, vamos virar o campeonato com 37, 40 pontos, eu assim, onde é que era para assinar? Eu assinava logo. Por isso é que eu acho que temos que valorizar este grupo. Primeira derrota, não foi um bom dia para a gente. A gente tem que ganhar todos os jogos, não podemos ter o privilégio de escolher os jogos. Todas as competições são importantes da mesma forma e temos que jogar todos os jogos da mesma maneira, com o nosso jogar e uma boa mentalidade. O craque do campeonato, Caio Jorge, em 17 jogos no Brasileirão. A gente mostrou agora há pouco os números do Arrascaeta, né? E aí a gente tem o Caio Jorge, que é o artilheiro. Também tem 5 assistências, uma delas dada ontem, né? 56 finalizações, caramba, dessas 25 no alvo, 95 ações na área do rival e ainda 2 pênaltis sofridos. Tá jogando demais, hein, Mari? Eles fazem a comemoração do faço K, né? Pra fazer o K. É assim? Eu acho que eu sou meio ruim com... Mas é assim, tentando fazer um K. Você é meio ruim com o alfabeto? É com desenhos, assim. Mas enfim, faça o K imediatamente, é isso que o torcedor do Cruzeiro tá pensando, do Botafogo estava na expectativa, né, Rafa? A torcida foi presente, homenagem pro Savarino, e viu, foi o Cruzeiro celebrando. Exatamente, Mari, Bruno, Jailson, Breler, Fã de Esporte conectado com a gente aqui dentro desse Sport Center. 35.126 torcedores compareceram ontem no estádio Newton Santos, fizeram uma bonita festa, mas o Botafogo em campo não correspondeu, perdeu para o Cruzeiro pelo placar de 2-0 e estacionou na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro com 26 pontos, 11 atrás do Cruzeiro e do Flamengo, que tem 37. Primeira vez que o técnico David Ancelotti sentiu o dissabor de uma derrota comandando o Botafogo em sua 6ª partida e, curiosamente, o desempenho em casa não é bom. São 4 jogos no estádio Newton Santos com 1 vitória, aquela sobre o Bragantino pela Copa do Brasil, 2 empates e agora essa derrota diante do Cruzeiro. Muitas discussões internas envolvendo o Botafogo sobre a questão do perfil do elenco. O jogo de ontem evidenciou situações como, por exemplo, o Botafogo não tem opção para a zaga do lado direito quando o titular se machuca, o Caio. O Botafogo tem problemas para escolher um centroavante mais adequado quando o Arthur Cabral não está performando em alto nível. A questão envolvendo o Danilo, que chega para ser titular, mas por enquanto quem joga é o Alan, e ele está suspenso para o jogo de sábado que vem contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Não só ele, como também o Alexander Barbosa, que não viveu uma tarde muito feliz ontem no estádio Newton Santos, assim como o goleiro John, que tem esse interesse do West Ham da Inglaterra, e o Botafogo está lá no espn.com.br, reportagem assinada pelo Roberto Barroso, tem uma lista com 5 nomes de goleiros eventuais substitutos para o John, caso ele acerte a sua saída para o futebol inglês. Um desses nomes é o do experiente Neto, 36 anos, goleiro do Bournemouth. Enfim, depois desse resultado, o Botafogo precisa virar a página e já pensar na Copa do Brasil, tem uma boa vantagem a administrar, porque venceu o jogo de ida por 2-0, meus amigos. Esse que vai ser um Botafogo das Copas, né? Esse pode ser um assunto aí para os próximos dias também. Obrigado, viu, Rafa? E o Cruzeiro? Vamos com a Nath lá em Belo Horizonte? Será que o Cruzeiro vai ser um Cruzeiro na Copa do Brasil ou um Cruzeiro que pode voltar a ser campeão brasileiro? Segue lá na parte mais alta da tabela e sorriu também com a rodada, né? O Flamengo tropeçando e o Palmeiras também empatando. Tudo bem, Nath? Tudo jóia, Mari? Bom dia pra você, bom dia pro fã do esporte que tá acompanhando com a gente. O Cruzeiro ganhou e recuperou a confiança do torcedor, né? A gente viu ali na última partida contra o CRB, a torcida vaiando muito o time. Ontem a torcida do Cruzeiro viajou em peso para o Rio de Janeiro, fez a maior festa com os torcedores, comemorou bastante. E esse resultado ali veio de encontro a uma fala do Leonardo Jardim, que essa equipe vai oscilar, mas que essa equipe está no caminho certo, que os jogadores compraram muito a ideia da comissão e estão trabalhando juntos para entregar bons resultados para os torcedores. Torcida muito feliz, mas quem
ontem deu o que falar foi o Leonardo Jardim, que criticou o gramado do Mineirão. Gramado do Mineirão que sofre bastante nos períodos de frio. O Mineirão, inclusive, fez questão de soltar nota, de responder o Leonardo Jardim e falar que realmente o tipo de grama do Mineirão tem problemas no inverno porque entra em hibernação, mas que o Mineirão coloca luzes artificiais, faz fertilização, aplica hormônios e faz de tudo para deixar o gramado 100% para o Cruzeiro, que é o time que joga comumente seus jogos no Mineirão e que inclusive o gramado do Mineirão ele é aprovado pela FIFA. Então que tá tudo dentro das normas com o gramado do Mineirão. O Cruzeiro também agora enfrenta o CRB, vai com mais confiança, joga lá no Alagoas. Rapidinho aqui, pessoal, vocês acham que o Cruzeiro deve sim dar uma focada aí nessa Copa do Brasil também? Ou não, ou deixar meio que a Copa do Brasil para lá e focar mais 100% aí no Campeonato Brasileiro? Qual a sua opinião? Vocês acham que é melhor passar pelo CRB agora, focar aí na Copa do Brasil, passar pelo CRB e depois disso ficar tranquilo e focar 100% no Campeonato Brasileiro? Qual a sua opinião a respeito sobre isso? Deixa aqui nos comentários, tá certo? E precisa vencer, né, gente? O Cruzeiro empatou em 0-0, empatou com o CRB em casa e agora precisa vencer fora para continuar na Copa do Brasil. Tá bem no Brasileiro, mas também quer ir bem na Copa do Brasil, né? A torcida do Cruzeiro cobra muito resultados na Copa do Brasil, porque o Cruzeiro atualmente é o maior campeão da competição e é uma competição que ajuda muito, inclusive financeiramente, os clubes, né, Mari? Pix é gigantesco. Obrigada, viu, Nath? Boa sequência de trabalho para você. A gente vai acompanhando também a Raposa na competição. Cara, muito grande o que o Cruzeiro fez também. E acho que dá até uma sensação de que não precisa desesperar quando vem aquela sequência de 2 resultados ruins e não 2 derrotas, né? Porque teve um empate. 3, o empate empatou com o Corinthians, perdeu pro Ceará e empatou com o CRB. 3. Não é a sequência que o torcedor queria, mas assim, o trabalho tem sido feito nada para ser desesperador, Jailson. Nada. É que, de fato, o empate contra o CRB, que eu acho que pesou, é o que né? pega, eu acho que é o que pesa mais nessa sequência do Cruzeiro. Mas ontem foi um jogo, assim, de manual do Cruzeiro, principalmente o primeiro tempo. Matheus Pereira também estava com bastante liberdade, os 2 laterais chegando muito, o William e Kaique novamente muito bem pelo lado esquerdo, dando essa assistência aí pro Christian, e sem falar no Caio Jorge, mas assim, eu acho que o time do Cruzeiro sabe se impor, né? Já entendeu a forma de jogo do Leonardo Jardim e toma poucos sustos. Essa que é a realidade, porque ontem mesmo o Cruzeiro tomou poucos sustos mesmo jogando fora de casa contra o Botafogo, que é o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores. É outro trabalho? É outro trabalho. São outros jogadores? Sim. Mas o Cruzeiro conseguiu se impor mesmo jogando fora de casa. E durante o segundo tempo, o Botafogo assustou mais com o Cuiabano, né? Teve essa notícia triste, né? Que o Cuiabano entra, aí ele muda ali, né, a rotação do jogo pro Botafogo, mas ele se machuca e só fica em campo para ser um número, porque ele não tinha mais a menor condição de estar em campo. Enfim, o Botafogo ainda tentando se adaptar também ao Arthur Cabral, que ontem a torcida já começou a chiar um pouco o Arthur Cabral. O Arthur Cabral vai ter que melhorar um pouquinho. Que ele já não tá ele já errou uns domínios ali, a torcida já deu aquela chiada. Vai precisar melhorar um pouco o Arthur Cabral. Alguns pedindo até ao Mastriani, né, que ainda não teve tanto espaço com o David, né, que acabou de chegar também. E assim o David conheceu a primeira derrota dele no comando do Botafogo, Breda. Primeira derrota e o que vale pro Cruzeiro vale pro Botafogo. Emocionados? Calma, o trabalho ainda incipiente. É um jogo pro time que tá disputando a lidança da competição. Exato. E assim, Emocionados, calma. É muito bom. Pô, mas a galera... Lembra a adolescência, lembra a minha adolescência. A galera tem uns surtos também, que é uma coisa impressionante. O Cruzeiro, nesses jogos em que não venceu, um empate contra o Corinthians fora de casa... Sim. Tranquilo, Na aceitável. semana pressionada que foi a do Corinthians, pra dar um resultado, pra mostrar alguma coisa. Contra o Ceará foi pesado ali, porque sai ganhando, recebe um gol de presente. Era um Ceará que tava em crise, isso que eu lembrei aquela hora. Tinha perdido pro Corinthians. Vinha perdendo de todo mundo, e aí ele pegaria os 4 primeiros na ordem do brasileiro. E aí ele venceu o Cruzeiro e empatou com o Flamengo. Assim, e todo mundo tende a colocar uma sequência ruim no mesmo caixote de estar jogando mal. Contra o CRB, o Cruzeiro não jogou mal. O Cruzeiro produziu para vencer, não aproveitou suas oportunidades e ok. E aí o Leonardo Jardim, quando tem o time base principal, os 11 que ele achou, e é ótimo quando o treinador acha um time,
Essa equipe entrega muito, porque é o Christian pelo lado direito. E o Christian pisando bem na área, né? Aparecendo para fazer gols importantes também com o Cruzeiro. E é o que ele faz sempre fecha no segundo pau pela direita, Matheus Pereira flutuando, às vezes até como um segundo atacante, Caio Jorge com a forma de sempre, o cara que tem mais participações em gols no Campeonato Brasileiro, são 18, 13 É o melhor gols, do 5 Brasileirão? assistências. Ele é o melhor jogador do Brasileirão? Até aqui é o grande destaque, Mais melhor que o jogador. Arrascaeta? Eu acho que sim. Ele tem sido mais influente para o time. Naturalmente, se comparar jogador por jogador, eu fico com a Arrascaeta. Mas no Brasileirão, o Caio Jorge é o craque. E aí não existia adversário melhor para o Cruzeiro também se recuperar do que o Botafogo, né? É uma freguesia inexplicável esse negócio de Cruzeiro e Botafogo. Porque desde 2016 o Botafogo não ganha do Cruzeiro. Desde 2011 no Newton Santos. E tem uma coisa... Em 2013, né, vocês lembram quando o Botafogo disputou o título brasileiro? O algoz foi o Cruzeiro. No ano passado, o Botafogo campeão de tudo, Libertadores brasileiro, o Cruzeiro ganhou as duas do Botafogo e novamente acontece. Então eu brinquei com isso, mas é um fato, né? Sim. O Cruzeiro é o pai do Botafogo, porque o torcedor botafoguense vai enfrentar o Cruzeiro e os caras já sabem, olha, vai acontecer alguma coisa. E o primeiro tempo ontem foi um Botafogo irreconhecível contra o Cruzeiro. No alvo. Exatamente. Em breve. Lá. Breler Pires no alvo. Meu Deus. Vamos só mudar o assunto para uma coisa séria, pra gente não perder o nosso Breler Pires aqui, porque também ontem no jogo entre Cruzeiro e Botafogo lá no Rio de Janeiro, teve uma ação muito importante, e acho que até pelo contexto da semana e das notícias, o Botafogo ele entrou em campo, não sei se vocês notaram, com a camisa, o número, era um número meio que quebrado, porque fala, os números não mentem, e os ossos quebrados também não. Uma mulher é vítima de violência a cada 2 minutos no Brasil, dados então do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025. Os jogadores, tá vendo, o número é como se fosse, foi inspirado em radiografias de ossos quebrados de mulheres, quando elas acabam sendo agredidas. Então, é forte, mas eu acho que por ser forte, passa a mensagem que tem que ser, né, de conscientização e do terror que é para quem é vítima, especialmente ser mulher no Brasil, no mundo, mas no Brasil não é muito fácil, e numa semana que a gente viu agressões tenebrosas, bárbaras, né? Contra mulheres. Que aproveite esse tipo de ocasião também, né, Mari, para criar um protocolo e uma conduta interna, para quando tiver um jogador envolvido em violência contra a mulher, agir de forma correta e não ficar tergiversando, tentando varrer para debaixo do tapete, porque senão fica só na campanha e não na prática. E a galera do F360 também trouxeram suas análises aí desse jogo, dessa vitória do Cabuloso, tá? Dessa vitória por 2-0 do time do Cabuloso dentro do Newton Santos, lá no Rio de Janeiro, onde o Cruzeiro amassou o time do Botafogo e venceu por 2-0. Vamos ver aí a análise dele, tudo que eles falaram aí dessa vitória do Cabuloso. Então agora vamos falar de Cruzeiro e Botafogo, com a vitória do Cruzeiro, jogando fora de casa. Vamos acompanhar algumas falas, o que disseram personagens desse jogo. Vamos lá. Eu sinceramente, eu estou satisfeito, me diverti bastante, a malta, os jogadores têm comprado a nossa ideia, têm sido responsáveis, e eu se no início, quando eu cheguei aqui, 8 de fevereiro, eles disseram, vamos virar o campeonato com 37, 40 pontos, eu assim, onde é que era para assinar? Eu assinava logo, por isso é que eu acho que temos que valorizar este grupo. Primeira derrota, não foi um bom dia para a gente. O jogo, a leitura do jogo acho que é fácil. Na primeira parte não fizemos um bom jogo, o Cruzeiro estava melhor. Depois a reação que acho que tivemos no 15 minutos da segunda parte não foi suficiente para cambiar o jogo. Mari Pereira, que grande vitória do Cruzeirão Cabuloso. Foi mesmo, é uma grande vitória, é muito legal, né, o que o Leonardo Jardim fala, né, que se tivessem apresentado para ele lá no início, quando ele chega, essa fase do Cruzeiro, a campanha no Campeonato Brasileiro até aqui, ele assinava tranquilamente e tá certo, assim, acho que vai muito além da expectativa. Talvez se a gente termine o ano dessa forma, mesmo o Cruzeiro não sendo campeão, a gente pode colocar o Leonardo Jardim talvez como técnico do campeonato, né? Vamos falar, óbvio, do Mirassol, mas o que ele faz de desempenho com esse Cruzeiro, pensando em tudo que o Cruzeiro teve que replanejar, recalcular a rota
ainda nos primeiros meses de 2025 é espetacular. E diante de adversidades, o Cruzeiro iria perder em algum momento, o Cruzeiro iria apresentar baixa física em algum momento, é bem verdade, mas o importante é manter essa regularidade que ele tem trazido mesmo, né, para os jogadores, mexendo peças. O Caio Jorge, mais uma vez, sendo importantíssimo, o Matheus Pereira também. O Botafogo ontem, eu não sei, Abel, se esse momento do John de querer ir para a Premier League, não sabe ainda se o Botafogo vai liberá-lo, não aceita a primeira proposta, se isso pode de fato ter mexido com a equipe, porque para além do que pode ter apresentado ali tecnicamente, achei um desempenho anímico mesmo, abaixo, principalmente do lado defensivo ali direito, onde passou muitas jogadas do Cruzeiro também, um espaço deixado por aquele setor. Achei que o Botafogo, essa parte anímica, entrou em campo ontem e o Cruzeiro foi melhor em todos os aspectos. O trabalho do Jardim é importante porque era um trabalho difícil que pedia um técnico, que pedia atitudes do técnico, né? Atitudes que ele tomou. Ele transformou o Cruzeiro num time. Particularmente para esse jogo, eu acho que era o adversário ideal para o Cruzeiro pegar nesse momento, pelo jeito que o Cruzeiro joga, né? O Cruzeiro foi muito efetivo nos contra-ataques contra um adversário que permite isso. E o Cruzeiro vinha de uma semana ruim, né? Não fez resultado em casa contra o CRB na Copa do Brasil. Tinha perdido do Ceará em casa em partidas que ele não conseguiu apresentar soluções. E eu acho que é essa volta no parafuso que tem que dar nesse time. Em jogos de características diferentes, em que precisa propor mais o jogo, o Cruzeiro veio de 2 jogos em que não conseguiu fazer isso. Agora, a gente falava do tamanho da vitória. As vitórias do Cruzeiro nesse tudo são muito significativas, né? Ele ganhou simplesmente de todo mundo com quem ele está brigando diretamente por título. Já ganhou do Flamengo, já ganhou do Palmeiras, agora já ganhou do Botafogo. E é bom afastar o Botafogo. O Botafogo é um candidato a bicampeonato. Então, é um turno muito bacana do Cruzeiro. O Flamengo, pelos critérios de desempate e com jogo a menos, está na frente. Mas o Cruzeiro faz um turno muito além da expectativa. Se ele assinava essa pontuação, ele assinaria menos do que isso. Por menos, né? Por menos. Ele mesmo falava que a proposta, e há umas 2 ou 3 rodadas atrás, querendo afastar favoritismo, o Jardim falava, né? Que é um time para G4, um time para busca de vaga na Libertadores, está fazendo muito mais do que prometia. Teve aquele tropeço contra o Ceará em casa, né? Teve. Na então, rodada não achou anterior. Solução ali. Antes empata sem gols contra o Corinthians, né? E acho que não marcar gols nessa equipe chama atenção, né? Porque, independentemente do jogo, pelo menos um golzinho ali o Cruzeiro marca, né? Então acho que, além de, óbvio, perder, não marcar gols também chama atenção. Mas 0 a 0. Individualmente, muita gente bem, né, Maria? Ontem o jogo... A defesa ao ataque. O time decide o jogo com uma assistência do centroavante para o meia. Então é muito legal essa movimentação do Cruzeiro lá na frente. Mas eu acho que em jogos em que precisa propor mais o jogo, às vezes dá umas rateadas. Eugênio já está concordando aqui, balançou a cabeça. O Eugênio concordando com o professor. Nos 2 gols do jogo de ontem, a situação era justamente inversa a essa. O primeiro gol é pressão na saída de jogo do Botafogo, bola recuperada no campo de ataque, e a partir dali você consegue espaço para fazer o cruzamento para um Kaique que vem sem marcação. Porque era um Botafogo saindo para o jogo. O Cruzeiro faz muito bem isso. Semana passada, professor, mostramos aqui na tela o gol contra o Ceará, que é pressão, e o goleiro do Ceará erra e o Caio Jorge faz o gol. Aqui, para mim, houve uma série de erros da defesa do Botafogo, mas é uma situação de jogo a qual o Cruzeiro está plenamente adaptado. Olha como ele segura. É o Matheus Pereira que segura essa bola? Sim. Ele espera a chegada, muito, né? Ele é muito inteligente. E aí, para mim, falha do John, no primeiro momento, né? Já tinha errado na saída de jogo. E também do Alex Telles, que não acompanha o Christian. E o segundo gol é um gol de contra-ataque. É o Botafogo todo no campo ofensivo, perde a bola. Olha só, o Caio Jorge vai recuperar essa bola na disputa com o Barbosa. A defesa vai correr para trás. E aí, olha só como erra. Ninguém marca o Matheus Pereira. Em cima dele, O Caio Pantaleão vai dar um bote errado. Ali não era para dar bote. Ali o que ele tinha que fazer? Ele, né? O Caio Jorge não ia fazer o gol. Ele não tinha mais ângulo.
era impedir que ele cruzasse a bola e estava resolvida a jogada. Empurrando ele para a linha de fundo, acabou. Ele tenta recuperar a bola em desvantagem. E o Matheus receber sozinho uma bola cantada desde lá do meio campo. Isso já aconteceu. Falei, meu Deus, troca ele vai aparecer entre os sozinho. dois. Esses dois se procuram muito durante os jogos. Então, assim, muitos erros do Botafogo também É. nos 2 gols. Erros defensivos nos 2 gols da equipe do Cruzeiro, que fica à vontade. Botou 2-0 no placar, senta lá atrás e fala, vem Botafogo, o que você me oferece, Botafogo? E aí é difícil. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Cruzeiro que venceu o time do Botafogo por 2-0, com direito a gol do Cristiano Roberto, né? E também do Matheus Pereira. Venceu aí o time do Cruzeiro por 2-0 aí, né? O Cruzeiro que assumiu a liderança ali momentânea, né? Por uns instantes, mas com o empate do líder, o Cruzeiro foi para segundo colocado. Lembrando que o Cruzeiro tem um jogo a mais, mas tem os mesmos pontos, né? Quem sabe esse jogo atrasado, né, do líder possa ser que perca, então fica 0-0 ali, fica os mesmos pontos, né? E o Cruzeirão possa assumir ali essa liderança definitivamente do Campeonato Brasileiro futuramente, né? Mas é isso aí, o Cruzeiro tem que ficar ali pontuando, fazendo seus pontos, porque ainda vai ter confronto direto e quem sabe o Cruzeiro pode assumir já a liderança nesses confrontos diretos que ainda vai vir, né? Mas e aí, o que é que vocês acharam aí do jogo do Cruzeiro ontem, né? O que é que vocês acharam dessa partida do Cruzeirão, né? Do Cabuloso, né? Lembrando que o Cruzeiro agora já tá com a mente no jogo contra o CRB, né? Lembrando que o primeiro jogo na casa do Cruzeiro foi 0-0, então esse jogo da volta é muito importante aí para o Cruzeirão avançar para a próxima fase da Copa do Brasil, né? Lembrando que o Cruzeiro volta ao Campeonato Brasileiro no domingo, também no Mineirão, contra o time do Santos, tá? Esse jogo é em casa contra o time do Santos, o Santos que está aí em dificuldade, né? Então, possa ser que seja um jogo aí para o Cruzeiro assumir a liderança do Campeonato Brasileiro já neste próximo domingo, né? Quem sabe as coisas começam a dar certo aí para o time do Cruzeiro e o Cruzeiro assuma a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas e aí, o que é que vocês acharam dessa vitória do time do Cruzeiro? O que é que vocês acham que o Cruzeiro deve fazer aí para esse jogo do CRB? Deve ir com força máxima, deve ir com time misto ou com time reserva para esse jogo da Copa do Brasil? Deve focar 100% no Campeonato Brasileiro? Qual a sua opinião a respeito sobre isso? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!